Bem, boa noite, povo de Deus. Eu quero, nessa noite, me alegrar junto com você. Quero te dizer, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos, então, começar, então, a nossa live e vamos começar essa transmissão. Eu quero te agradecer por você nos dar a oportunidade de estarmos aí juntos, né? Na sua casa. Quero te agradecer por você reservar esses momentos, não é? Para que nós possamos meditar na palavra de Deus. É a nova vida no lar, trazendo as boas novas, né, do Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo, transformando as nossas casas em lares e os nossos lares em verdadeiros altares. Eu quero dar aqui as boas-vindas, né, aos meus irmãos, às minhas irmãs que aqui estão, não é? O Jonas, a irmã Maria Luísa, a irmã Penélope, sejam bem-vindas, não é? A irmã Francine, a irmã Patrícia, tá bom? Em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Eu procurei colocar aqui, para que você possa acompanhar, as referências bíblicas daquilo que nós vamos meditar nessa noite. Está aqui, olha, a abertura, Salmo de número 19, do verso 1 ao verso de número 14, que fala a respeito da excelência da criação e da palavra de Deus. Depois nós vamos para a palavra, não é? Deus deseja falar com você, assim como ele falou comigo nessa tarde. E na palavra de Deus, nós vamos abrir em Juízes, capítulo de número 14, do verso 1 ao verso 9. Depois nós vamos lá para 2 Coríntios, né? Capítulo 6, verso 14 e 15. Depois vamos dar uma passadinha ali em Apocalipse, capítulo de número 18, não é? No verso 4. Depois vamos para 2 de Reis, capítulo de número 17, verso de número 25. Depois 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. E depois vamos falar sobre o Salmo 91, verso de número 11, e estarmos, então, tomando posse da promessa de Deus, que encontra-se em Isaías 54, 17. O tema nesta noite é mais doce que o mel. Oh, maravilha! Será que você conhece algo mais saboroso, mais doce do que o mel? Pois bem, Deus há de abençoar os nossos corações com a sua promessa, com a sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Eu desejo que você abra aí a palavra do Senhor para nós acompanharmos, né? Meditarmos nela. Salmo de número 19. Salmo de número 19, do verso de número 1 até o verso de número 14. Olha o que diz: a excelência da criação e da palavra de Deus. Ah, você deseja que eu te espere, que eu aguarde um pouco? Claro, a gente aguarda. É para nós acompanharmos, é para nós fazermos essa leitura junto, não é? Saudades, né, de cada um dos irmãos, de estarmos juntos, de estarmos acolhidos, mas nessa noite seremos acolhidos pela palavra do Senhor nosso Deus. Salmo de número 19, um salmo de Davi. Davi vai refletir sobre a criação, sobre a noite que é substituída pelo dia, e não há palavras, não há som. Olha como é que ele começa o Salmo de número 19. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o confim do mundo. Ai, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói e percorre o seu caminho, e principia numa extremidade dos céus até a outra e vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. E ele diz, ele medita: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos
e alegra o coração. E os mandamentos do Senhor são puros, iluminam os olhos. O temor do Senhor é límpido, né? E permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, diz o Salmo de Davi, Salmo 19. No versículo de número 10, ele diz assim: são mais desejados do que o ouro, mais do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoeste o teu servo em os guardar. E há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas e absolver-me das que são ocultas? Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Oh, que maravilha! Olha como é que Davi se expressa. E ele observa as condições que Deus coloca ali perto dele. Uma noite, um dia, as palavras de Deus, né? O meditar da sua lei. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus, ela consegue restaurar a alma. A lei de Deus é a respeito do seu testemunho. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E ele diz, olha, essas palavras, esses preceitos, esses mandamentos, eles são mais desejados do que o ouro depurado. O ouro depurado é aquele que passa pelo fogo, aquele que tira toda a impureza. Um ouro puro, os preceitos, as leis, os mandamentos do Senhor, são mais desejados, são mais valiosos, né? Do que esse ouro puro. São mais doces do que o mel, e o destilado dos favos. Eu quero, nessa noite, meditar a respeito desta palavra que é redenção, dessa palavra que restaura a minha alma e a tua alma, desta palavra que traz luz para os nossos olhos, alegria ao nosso coração, desta palavra que é mais saborosa do que o favo de mel, destilado mel, melhor e muito, muito mais valiosa do que ouro puro, ouro depurado. Para isso eu quero orar junto com você. Será que você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Você pode convidar os seus amigos, os seus familiares que estão aí perto de você? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, há um só propósito no nosso coração. E é o de te exaltar, é de agradecer a Ti. Nos reunimos, meu Pai, em nossas casas, para que as nossas casas sejam transformadas em lares. E os nossos lares sejam transformados em altares a Ti. Para isso nós te pedimos, vem Espírito Santo, que a Tua presença, Pai, venha encher o nosso lar, venha encher o nosso coração, venha abençoar e venha derramar, Senhor. E venha, Senhor, passar de coração em coração através da comunicação da Tua palavra. Abençoa, Senhor, aquele que está sem força. Abençoa, meu Pai, aquele que está, Santo Deus e Pai, enfraquecido. Fortalece, Pai, porque o Teu poder, Senhor, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos abençoa. E prepara tudo, Senhor, em nome de Jesus, para tudo aquilo que o Senhor há de realizar nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Diga glória a Deus. Você já sabe louvar o Senhor aí com suas mãos, não sabe? Então, isso. Assim, é que nós batemos palmas em libras para o Senhor. Que Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Diga para o teu irmão aí, Deus tem melhor, Deus tem coisas boas, Deus tem coisas perfeitas para você nesta noite. E Deus deseja abençoar a tua vida. Então, agora sim, que tal nós nos reservarmos para que a gente possa observar, então, a palavra de Deus? Esse é o motivo desse encontro, não é?
a palavra do Senhor. Nós queremos nos reunir para falar a respeito da palavra de Deus, desse destilar de favos de mel, desse que restaura a nossa alma. E para isso eu quero ir até com você, até Juízes, capítulo de número 14. Sim, o livro de Juízes. Você abre lá o Pentateuco, não é? Os 5 primeiros livros da lei no começo da sua Bíblia, não é? Você vai até Josué, e depois de Josué, você vai encontrar o livro de Juízes, tá bom? Livro de Juízes, capítulo de número 14, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida nesta noite. Uma palavra de Deus. Nós temos clamado ao Senhor: Senhor, dai-nos inspiração do céu, dai-nos inspiração da tua palavra, do trono da tua graça, para que o teu rebanho, Senhor, seja alimentado. E Deus colocou nessa tarde no meu coração a respeito desta palavra, Juízes, capítulo de número 14, do verso de número 1 ao verso de número 9, fala a respeito de um casamento, e o casamento de Sansão. Você já encontrou aí o livro de Juízes? Isso, Juízes, capítulo de número 14. É isso mesmo. Então vamos acompanhar aqui o que diz a palavra do Senhor. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, e subiu, e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai, pois, por esposa. Porém, o verso de número 3 diz assim: porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais e tome como esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado, diz a palavra do Senhor. E o verso de número 4 diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E diz o verso de número 5 de Juízes, capítulo 4. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que, o quê? Um leão novo. Olha só. Eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. E verso de número 6 diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou com quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que fizera. Verso de número 7 diz assim: desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. E o verso de número 8 diz: depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. E tomou o favo nas mãos e se foi, andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e começaram, porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que era tomado. Eu tenho aqui algumas características que eu gostaria de compartilhar com você. Gostaria de observar nesse texto bíblico algumas coisas que, na realidade, vão bradar ao nosso coração para que tenhamos atenção no nosso caminhar diário da nossa vida. O tema é, você já percebeu ali, mais doce do que o mel, não é? E eu quero lembrar você que esse livro de Juízes, ele é o principal elo histórico entre o livro de Josué e o livro também dali de Primeira Crônicas, Segunda Crônicas. Na realidade, essa condição do período dos reis. Então, nós temos aqui entre
Josué e o período dos reis, nós temos aqui o livro de Juízes. E esse livro de Juízes fica mais ou menos ali naquele tempo de 1375 a 1050 a.C. Então nós temos aqui Israel, na realidade, como uma confederação de tribos, várias tribos reunidas. Os juízes nem sempre eram juízes de todas as tribos, não. Cada tribo tinha o seu juiz. Mas, às vezes, no momento de guerra, no momento de adversidade, juntava-se as tribos para ir contra aqueles que eram adversos, né? E aqui nós temos, dentro dessa condição, essa situação. O Talmud, ele diz que a origem do livro de Juízes é de Samuel, que Samuel é o autor do livro de Juízes. Mas aqui nós temos, então, o casamento de Sansão. Sansão, que quer dizer no hebraico pequeno sol, Sansão, ele foi o 13º juiz de Israel. Ele é filho de Manoá, não é? Ele é um milagre de Deus, porque a mulher de Manoá não podia ter filhos. Então vem a visita de um anjo que vai lhe dizer que ela vai ter filhos. Então, mas que ela vai ter que se guardar de beber comida, de beber bebida forte, vinho, fruto da videira, não é? E que esse menino também deveria ser consagrado ao Senhor. Por isso, deveria ser nazareu, né? Ele, Sansão, é citado como herói lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versos de número 32, né? E ele recebe uma força, né, espantosa ao Espírito de Deus descer sobre ele. Ele recebe uma força física, né? E Deus, através de Sansão, começa a fazer muitas coisas, muitas dar livramentos, não é? E ir de encontro às necessidades do povo. Ele tem um temperamento dele muito instável, às vezes até desprezível. Ele também não consegue dominar os seus impulsos, embora o Espírito de Deus viesse, né, de tempos em tempos sobre ele, ele não conseguia dominar os seus impulsos. Ele tinha uma sede e uma fome insaciável de vingança. Ele queria se vingar a todo momento, né? E tinha uma inclinação para mulheres impuras, imorais. Sansão, ele não sabia escolher bem a sua princesa, não conseguia escolher, não é? E aqui diz a condição nessa situação do verso 1. Desceu Sansão a Tímina e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. E naquela época, quando uma pessoa se agradava de alguém que queria casar, ele levava os seus pais para fazerem o pedido. Então Sansão chega para o seu pai e diz o verso de número 2, olha aí, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse, vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Ou seja, vai lá, meu pai, fazer o pedido para mim, para que ela seja minha esposa. E o pai dele, de Sansão, vai lhe dar um conselho, vai lhe fazer uma pergunta, vai sentar-se com ele e, junto com ele, com a mãe dele, vai perguntar a ele, olha, verso de número 3, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o povo, para que vades e tome esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Olha o conselho que o pai dele diz. Olha o conselho que o pai dele dá. Meu filho, isso está errado. Será que não tem nenhuma mulher aqui? Será que no meio da nossa tribo, da tribo de Dan, porque o pai dele era danita, não é? Será que aqui da tribo de Dan não tem nenhuma mulher para que você possa se agradar, que possa ser esposa? Olha o que Sansão diz. Sansão disse, olha, e disse Sansão ao seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Meu Deus do céu! Eu começo a perceber aqui alguns erros, sabe? Erros primários de Sansão. Primeiro é que ele não se firmou na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. Ele desprezou os mandamentos de Deus. Deus já havia dado ali para que eles somente se relacionasse com o próprio povo de Deus,
Por isso o pai dele pergunta para ele e a sua mãe, olha, e diz: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, entre todo o meu povo, para você ir lá e tomar mulher desse incircuncisos? Desse tipo de mulher incrédula? Não há porventura? Olha, a falta de interesse, a falta de respeito pelos mandamentos do Senhor. O primeiro erro que eu começo a perceber aqui de Sansão, e na vida de Sansão, um erro primário, é dessa condição. Ele despreza o conselho dos seus pais, ele menospreza os mandamentos de Deus, em detrimento para que ele satisfaça os seus próprios prazeres. Ele vai de encontro àquilo que Deus manda, que Deus diz que é bom para fazer, mas ele não liga para isso e ele diz: não, é porque eu me agradei desta. Ele quer fazer a sua própria vontade. Ele quer realizar a sua própria vontade. E eu fico a meditar, depois que eu leio esse versículo, quantas pessoas vivendo verdadeiros pesadelos. É ou não é? Será que você é uma dessas pessoas que estão aí sentadas e agora são afligidas, ou o resultado das suas escolhas trazem a você essa condição de você dizer: olha, como é que eu errei? Olha, por que eu não observei um bom conselho? Por que eu não meditei na palavra de Deus? Por que eu não dei valor à palavra de Deus e preferi dar valor ao meu prazer carnal, à minha satisfação carnal? Porque Sansão está nessa condição. Quantas pessoas menosprezando, desprezando os mandamentos do Senhor, e por causa disso, sofrendo verdadeiras retaliações, fruto das suas escolhas, porque não ouviram o conselho dos seus pais, não ouviram o conselho das suas mães, não ouviram um bom conselho, não meditaram a respeito do mandamento do Senhor e não seguiram e não valorizaram a palavra de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6, verso de número 14 e verso de número 15, a qual o apóstolo Paulo vai falar que nós não devemos nos colocar em julgo desigual, não é? Ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Ou entre a harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente e o incrédulo, o descrente? Veja que proporção desigual. E tem pessoas aí buscando isso no seu casamento, no seu relacionamento, nos seus negócios. De repente você pode estar aí e você se associou a alguém que não é cristão. E esse alguém que não é cristão te leva para fazer e executar coisas que a palavra de Deus condena, que a palavra de Deus diz: não faça, porque se você sofrer, você vai sofrer as consequências disso. E você está aí mediando nessa situação, atravessando um problema, atravessando uma dificuldade, porque você não observou um conselho de uma esposa, o conselho de um pai, o conselho de um marido, o conselho de um irmão. Você não observou o conselho de Deus para a tua vida. E hoje você está sofrendo, está passando, está pelo menos percebendo: meu Deus, eu não sei não, mas eu acho que eu estou errado nesse pré-quesito que aqui está. Olha só quantas sociedades sendo feitas e realizadas nesse contexto, mas na falta de observação que quem eu estou me associando não é uma pessoa que tem os mesmos valores que eu, não é? De valorizar a palavra, de ser temente a Deus, de observar, e me associo. E isso vai trazer dificuldade. Isso vai trazer adversidade. E olha, eu me lembro de Deus falando no livro de Apocalipse, da revelação de João, Apocalipse capítulo 18, verso de número 4. Sim, Apocalipse 18, verso de número 4, diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos do meio dela,
povo meu, para não serdes cúmplice de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. É Deus avisando o seu povo: se retira dessa sociedade, se retira desse meio, se retira, olha, antes de você ser cúmplice. Porque esse cidadão que não é temente ao Senhor vai pecar contra o Senhor. Não vai valorizar quando você disser, não, mas eu não faço assim, eu faço dessa maneira. Não vai dar valor. Isso vai trazer situações de dificuldade para a sua vida espiritual, seu coração, sua comunhão com Deus, seu temor para com a palavra de Deus. O pai de Sansão está dizendo para Sansão: meu filho, não tem mulheres aqui na nossa tribo? Não tem mulheres no meio do povo de Deus? Das 12 tribos de Israel que aqui estão? Não tem? Você precisa ir lá fora buscar uma incrédula para você se associar a ela? Quantas vezes nós fazemos isso, não é? Quantas vezes nós nos permitimos, né, com o nosso coração, com a nossa vontade, sobrepor a vontade de Deus? Ele está dizendo assim, olha, porque só desta eu me agrado. E às vezes a gente se agrada, às vezes a gente quer agradar o nosso coração, mas não percebemos que agradando o nosso coração, muitas das vezes, podemos desagradar a Deus. E nessa condição de desagradar a Deus, entramos no campo da desobediência. E o campo da desobediência traz perseguição. O campo da desobediência traz aflição. Quando desobedecemos a palavra do Senhor, trazemos dificuldades para a nossa própria vida. Sim, olha só o que acontece. Diz o versículo de número 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Espera um instante, pastor. Então isso vinha de Deus? Sansão se casar com essa mulher? Não, o que vinha do Senhor não era essa condição de Deus concordar em Sansão estar, né, se casando, nessa união conjugal, porque isso é errado. Deus não vai contra a sua própria palavra. O que vinha de Deus era a oportunidade que Deus tinha de manifestar os seus propósitos, porque aquilo ia dar errado, aquilo ia trazer calamidade e aquilo ia gerar o agir de Deus para que Deus pudesse então agir e condenar aqueles filisteus. É isso o propósito. Não é Deus batendo palma e dizendo para Sansão, Sansão, tá certo, vai, faz mesmo. Não. É Deus vendo naquela condição uma oportunidade do agir dele, do juízo dele e de trazer condenação àquele povo que estava ali oprimindo o seu povo, que é povo de propriedade do Senhor. Aí o verso de número 5 diz assim: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo bradando lhe saiu ao encontro. Nesse versículo aqui eu posso perceber que o pai e a mãe dele já haviam se apartado dele, porque ele não vai contar nada disso para o pai e para a mãe. Então quer dizer que o pai e a mãe não presenciaram esse encontro, não é? Sansão vai se encontrar. Essa condição de Tímina no hebraico quer dizer porção destinada. A Tímina era uma cidade que era herança de Judá. E ele, quando vai chegando ali perto de Tímina, ele vai chegando perto desses vinhedos, né? Ele vai chegando perto das vinhas, ele encontra um leão, rapaz. Um leão novo, né? Nem leão velho, desdentado, não. Sem força, enfraquecido, não. Abatido, não. Um leão novo. Olha que encontro. Um leão novo, um leão cheio de vigor, um leão cheio de força, um leão doido para devorar alguém, doido para saciar a sua fome. O leão novo e Sansão. Olha como é que as escolhas podem nos levar a encontros, não é? De situações que nós não queremos. Olha como é que é a desobediência, não é? Pode nos trazer esses tipos de encontros que poderiam ser evitados por causa da obediência. Se ele obedece ao seu pai e sua mãe, ele tinha ficado lá
lá no lugar onde ele estava, né? Não tinha ido para essas vinhas, não tinha entrado nessa condição desse encontro, se ele tivesse ouvido o conselho do seu pai e da sua mãe. Quantas vezes nós temos encontros com esse tipo de leão? O leão da decepção, o leão da tristeza, o leão da angústia. Esse tipo de leão feroz que vem a nos atormentar, o leão do desapontamento, porque nós não ouvimos conselhos, nós não seguimos a palavra do Senhor, nós queremos dizer, não, esta é que me agrada, esta é a decisão do meu coração, e nós queremos fazer aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada ao Senhor. Estamos mais preocupados em realizar aquilo que vai nos dar satisfação, nos dar prazer, e não queremos observar aquilo que manda a lei do Senhor. Os leões na terra prometida era coisa normal, era coisa que naquele tempo existia, né? Eles matavam muito povo. Até um relato bíblico em 2 de Reis, capítulo de número 17, verso de número 5, 2 de Reis, capítulo 17, verso de número 25. Olha o que diz. O princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor, então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Então você veja que ter leão ali naquela situação era algo normal, não é? Mas esse encontro poderia ser evitado. Esse encontro poderia ser, meu querido e minha querida, pela obediência, evitado. Mas foi inevitável. O encontro com um leão novo, um leão na sua força plena, um leão rugindo, um leão bramando, não é? Ali. Eu me lembro de 1 de Pedro, que diz assim, olha só o que diz. 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Diz assim, sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro avisa, mas Pedro escreve que esse inimigo, esse adversário, né, que se levanta, está ao derredor. Está ao derredor. E ele é como um leão, ou seja, ele se faz, ele imita, ele é o pai da mentira, ele é como um engano, porque não ao teu derredor, mas à sua volta, em torno de você, em torno de mim, em torno da nossa família, está o leão da tribo de Judá, está a raiz de Davi, está o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, que dá ordem aos seus anjos para que abençoe cada um de nós. Sobre a tua vida, meu irmão, está a mão poderosa desse Deus bendito, te guardando de toda cilada do inimigo, de toda cilada do diabo. Mas é necessário que você ande pelos caminhos da obediência e não venha desfalecer pelos atalhos da vida, pela desobediência, não é? Eu creio, meu querido e minha querida irmã, que muitas das vezes nós, por situações e circunstâncias mal questionadas, mal refletida, mal pensada, nós damos mais vazão ao desejo do nosso coração do que analisar o que a palavra de Deus fala, o que os bons conselhos são transmitidos. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, ao meu respeito, como diz o Salmo 91, verso de número 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde e de todos os teus caminhos, não é? Eu quero profetizar sobre a tua vida, como Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua, né, que ouse falar contra ti em juízo não te condenará. Porque essa é a tua herança, essa é a tua porção, o teu direito, o meu direito como servo do Senhor, vindo de Deus para a nossa vida. Ah, meu querido, minha querida,
Deus há de se apossar de você. É nesse momento de angústia, nesse momento de situações mais adversas, nesse momento de inconstância. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso de número 5 diz: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Mas o verso de número 6 diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada na mão. Oh, aleluia! O Espírito do Senhor há de se apossar de você. O Espírito do Senhor se apossava de Sansão para lhe dar aquela força, a força que não vinha dele, a força que vinha do Senhor. E hoje em dia é a mesma coisa. O Espírito do Senhor, ele se apossa de nós, ele está aí dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus e a força que ele te dá não é física, não. A força que ele te dá é espiritual, para manter a tua fé, para estar aí te ajudando nesse poder, para viver e testemunhar do Senhor. Pastor, mas eu não tenho nada. Olha, o leão se levantou. O leão é essa circunstância, essa situação desse Covid-19 que está aí bramando, que está aí rungindo, e eu não tenho nada. Você pode não ter nada nas mãos como Sansão, mas se você tem o Espírito do Senhor sobre a tua vida, já está guardada dentro de você aquele que é o maior poder, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E o Senhor há de te suprir, de te abençoar, de entrar com providência no teu lar, na tua casa, na tua família, para que o nome santo dele seja glorificado. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão. Diga para o teu irmão aí, profetiza na vida dele. O Espírito do Senhor vai se apossar de tal maneira na tua vida. Vem, Espírito Santo de Deus, se apossa de mim, se apossa da minha casa, se apossa da minha casa, transformando a minha casa num lar e transformando esse meu lar no altar ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem ter nada na mão, como um cabrito. Como um cabrito. Ele rasga aquele leão novo, não é? Aquele que se levantou contra ele. Olha, e diz o verso: nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber que fizera. Isso me leva a refletir que nem o arranhão teve, porque senão a mãe dele dizia assim: o que foi isso aí no seu braço, ô Sansão? O seu pai diria: o que foi isso aí na sua perna, Sansão? O que é isso aí no seu peito, no seu rosto? Não é? O Espírito de Deus deu livramento sobre a vida de Sansão. O Espírito do Senhor Deus há de te dar livramento. Nessa circunstância, nesse momento de luta, nesse momento de adversidade, há de te dar força, há de te dar esperança, há de te dar a convicção que o Senhor está aí do teu lado. Há de entrar com providência na tua vida. E diz a palavra do Senhor no verso de número 7, desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. E o verso de número 8 diz assim, depois de alguns dias. Por que depois de alguns dias? Porque primeiro era costume dos pais irem lá e fazer o pedido. E a partir daquele momento eu ficava noivo. E passava-se os dias e depois vinha a festa do casamento. Poderia ser de 7 dias, 15 dias, não é? Então, depois desse dia, quer dizer que ele agora vai para o casamento. É quando ele vai falar do enigma. É quando ele vai falar aqui. E diz aqui, depois de alguns dias voltou ele para tomar e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um chame de abelhas com mel. E diz o verso de número 9, tomou o favor nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhe do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão era tomado. Aqui eu tenho, amados do Senhor, a primeira condição, sabe? A primeira situação de condição da vida desse rapaz. Como que ele transgride, como que ele se distancia, né? Dentro dessa situação. Porque eu começo a perceber erros
na vida de Sansão. Primeiro é aquele que ele não se percebeu do conselho, um bom conselho do seu pai e da sua mãe, que poderia ter evitado esse encontro, mas que inevitavelmente, por causa do caminho da desobediência, de não observar a orientação, os mandamentos de Deus, ele teve que lutar. E se não fosse o Espírito de Deus, se não fosse a presença de Deus, se não fosse Deus guardando, certamente aquele leão novo, aquele leão cheio de vulgar, cheio de vigor, iria destroçar Sansão. Mas pela misericórdia de Deus, o Espírito do Senhor se apossou dele, ele rasgou como um cabrito. Não é? Um livramento. Agora, eu começo a perceber Sansão indo lá para poder se encontrar com aquela mulher, para tomar posse, para se casar, e ele se desvia do caminho novamente e vai lá ver o que houve com aquela carcaça, né, de leão. E ele pega, e ele olha, e ele vê um enxame de abelha com mel, e ele toma aquele favo nas suas mãos, e ele vai comendo, e ele dá para o seu pai, dá para a sua mãe. Você se lembra que no começo dessa mensagem eu disse a você que Sansão, ele era separado pelo Senhor, ele tinha um voto com o Senhor, ele era nazareu? Isso. E como separado, como nazireu, como consagrado ao Senhor, ele deveria observar algumas coisas. Primeira era não beber bebida forte, nem vinho. Não poderia beber vinho. Segundo, era não tocar em coisa tipo um cadáver, né? Nem de animais. Porque quando ele fazia isso, ele se tornava impuro religiosamente. Então ele não poderia tocar em coisa morta, a não ser que fosse um sacrifício ao Senhor, não é? Mas não é o caso aqui. Ele vai de novo lá para aquela tribo dos filisteus, ele vai e passa pelo caminho, se lembra do leão, para olhar o leão, chega perto daquele cadáver, chega perto daquela coisa que está ali imunda, daquela coisa podre, e ele toca, e ele vai tirar ali aquele favo de mel, não é? Ele vai tirar doçura da podridão. Diga para o seu irmão aí, para a pessoa que está do seu lado, cuidado com as doçuras da podridão. O que é isso, pastor? Doçuras da podridão. Daquilo que é impuro. E as pessoas estão indo buscar as suas doçuras. Do pecado que muitas das vezes se coloca como doce, coloca como um favo de mel, coloca-se como algo agradável, sabe? E que as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão perdendo a assunção, estão perdendo os seus votos que fizeram para com Deus, estão perdendo a sua separação, a sua consagração, os dons, os talentos, por causa dessa condição que acha que aquela situação é mais doce, é mais saborosa, tem mais sabor. Cuidado com a doçura da podridão, meu irmão. Cuidado com a doçura da podridão, minha irmã, que chama atenção. Se aparte. Não toque nessas coisas impuras, imundas. Sansão não se lembrou do voto de Nazareu dele e foi lá e tocou no cadáver, tocou naquela carcaça imunda e tirou daquela carcaça mel para se lambuzar, para poder ali degustar, não é? Quantas pessoas da igreja, do convívio com o Senhor, que estão se deliciando nessas doçuras do pecado, nessas doçuras da impureza, da iniquidade. Esse é a condição que Sansão vai transgredindo, desobedece o conselho do pai, desobedece o conselho da mãe, desobedece os mandamentos do Senhor, não dá valor ao que a palavra de Deus diz, e agora está metendo a mão em coisas imundas, em coisas impuras, que ele era separado, que não podia, está procurando doçura em coisas impuras, sabor em coisas impuras. E a minha Bíblia me diz, no Salmo de número 42, verso de número 7, um abismo chama um outro abismo.
Cuidado que essa aparente doçura, essa aparente realização, essa aparente alegria, essa aparente degustação que parece que está tudo bem, está tudo certo, que ninguém está vendo, que não é preciso contar para ninguém, Deus está vendo. E é isso que vai nos levando para culminar coisas mais impuras ainda. Ele não liga para o dom que Deus deu, ele não liga para o talento que Deus deu, ele não liga porque ele é separado. Diga para o teu irmão aí, você é separado pelo Senhor. Cuidado com as doçuras, as doçuras que estão aí nessa condição, que se propagam, que tentam se colocar, não é? Muita gente buscando doçura na podridão. A podridão. Cuidado com isso. Na realidade, a vida de Sansão é um brado de alerta para nossas vidas. Não é? Muita gente procurando doçura no mel de cadáver de leão morto. Muita gente procurando doçura nas impurezas do pecado. Muita gente se associando, não é? Com essa condição. Enquanto nós começamos essa mensagem, a Bíblia me diz, no Salmo de número 19, volte lá no Salmo de número 19, olha o versículo de número 10, o que diz o versículo de número 10? São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurável, são mais doces do que o mel, o destilar dos favos. Tem coisas mais doces do que essa doçura da impureza do pecado. São a lei de Deus, a lei do Senhor que é perfeita, a lei do Senhor que aquieta a alma, a lei do Senhor que traz paz ao meu e ao teu coração, a lei do Senhor que restaura, que alegra o coração, os mandamentos do Senhor que são puros, que iluminam os olhos, o temor do Senhor que é límpido, os juízos do Senhor que são verdadeiros, são mais desejáveis do que o ouro mais puro. São mais saborosos e mais doce do que qualquer mel que se apresente nas impurezas do pecado e desta vida. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo de Deus diz para você aquilo que ele disse para mim. As condições do Senhor são mais doces do que o mel. Os mandamentos, a lei, os conselhos, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar e para compartilhar conosco, isso vai dar mais sabor à tua vida. Isso vai te deixar que você seja alegre, feliz. Não busque doçura em impurezas. Não busque doçura em carniça, em cadáveres de leão mortos. Não busque. Busque a doçura de compartilhar da palavra de Deus, de se alegrar com a palavra de Deus, de meditar sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mais doce do que o mel. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurável, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Se Sansão tivesse dado ouvido à voz e o conselho do seu pai, da sua mãe, se o Sansão tivesse valorizado os mandamentos do Senhor, logo quem? Deus, que deu dons, que deu talentos a ele. Deus te deu dons, Deus te deu talentos. Deus nos concede a sua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés. Esta palavra que é mais valiosa do que o ouro depurado, esta palavra que é mais saborosa, mais doce, vai nos encaminhar em caminhos de deleites, em bênçãos sem medidas, em banquetes celestiais, que a nossa alma e o nosso espírito vão desfrutar e desfrutar.
Deus tem o melhor para a tua vida. Ainda que você esteja vivendo situações ou circunstâncias em que leões têm se levantado, ainda que você esteja aí acuado, dizendo, meu Deus, não era para mim ter feito isso, não era para mim ter feito aquilo, era para mim ter valorizado, eu não valorizei. Ainda no dia de hoje, na noite de hoje, Deus usa esta palavra para te dizer, Ele te apresenta algo que é mais doce do que o mel. A palavra de verdade, a palavra da vida, a palavra de orientação, a própria palavra de Deus que vem contra os nossos corações. Eu desejo nesse momento orar ao Senhor. Eu desejo orar por você que está aí, está dizendo, Deus falou comigo. Eu preciso me encontrar com o Senhor. Eu preciso retornar aos caminhos do Senhor. Eu preciso valorizar esta palavra. Eu preciso valorizar os conselhos de Deus. Eu preciso avaliar os conselhos das pessoas que estão à minha volta para que eu possa perceber se esse conselho é mediante a orientação da palavra de Deus e aplicá-la na minha vida, porque eu quero cessar esses encontros com leões que se levantam, leões que tentam me devorar, leões de decepções, leões de desesperanças, leões de pânico, quantas pessoas com pesadelos noturnos, quantas pessoas que estão se levantando de madrugada porque perderam sono, quantas pessoas que não têm a certeza se Deus está mesmo ali com ela, pois ela não sabe se está agradando a Deus, porque se afastou da palavra de Deus. Mas nessa noite, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar para acusar a você vai ser neutralizada. Porque a palavra de Deus vem de encontro ao teu coração. Curve comigo a sua cabeça. Feche os seus olhos. Mas abre o teu coração. Senhor, nesta noite, mediante a tua palavra, nós encontramos na tua palavra, Senhor, que é mais doce do que o mel, mais doce do que o favo de mel, Senhor, mais valiosa do que o ouro depurado, o ouro purificado em fogo. Senhor, nós vemos na tua palavra que é o Senhor, Pai, nos encaminhando, o Senhor nos dirigindo, e nós desejamos a valorizar os conselhos que vêm de ti, a valorizar, Senhor, os teus mandamentos, os teus preceitos. Perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa essa pessoa que está aí do outro lado orando comigo, Senhor. Olha essas lágrimas, meu Pai. Olha esse coração, meu Pai. Olha este que se associou, meu Pai, comercialmente a pessoas, Senhor, que não têm o mesmo temor que ele, meu Pai. Dá solução a ele, dá solução a ela. Olha esses que estão vivendo, Senhor, essas circunstâncias e estão com medo, estão com receio. Senhor, que eles se voltem para ti, meu Pai. Que o Senhor venha, Santo Deus, trazer paz aos seus corações. Olha os casamentos, olha as famílias, olha, meu Pai, as vidas profissionais, familiares, físicas, emocionais. Senhor, entra com providência, Senhor, e livra. Senhor, se porventura esta vida, esta pessoa está vivendo um momento de adversidade, fruto de desobediência, e está se encontrando com leões que estão querendo desperdiçar, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai. Senhor, brada do alto dos céus, dá ordem aos teus anjos, acampa com os teus anjos em volta dela, que sobre a vida dela, o casamento dela, a família dela, a casa dela, esteja, Senhor, a tua bênção e a tua mão poderosa. Senhor, nós profetizamos sobre a vida desta pessoa, sobre a casa desta pessoa. A casa dela, Senhor, será transformada em lar, porque ela observa os teus mandamentos. E o lar dela, meu Pai, será transformado num altar a ti, porque, Senhor, sacrifício, meu Pai, de coração quebrantado e espírito é isso que te agrada. Que seja o Senhor abençoar esta vida, Pai. Senhor, olha aqueles que estão à frente, meu Pai, dessa condição de Covid-19. Olha os enfermeiros, olha os médicos, olha as enfermeiras, olha aqueles que estão trabalhando material de limpeza, Pai, de manutenção. Olha aqueles que estão confeccionando, Pai, os hospitais de campanha. Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria a esses homens, aqueles que têm autoridade, Pai, para administrar os recursos financeiros. Pai, que esses recursos não vão para outro lugar, Pai, mas que o Senhor venha usar, meu Pai, cada
cada uma dessas pessoas, Pai, para abençoar as vidas. Olha aqueles, Senhor Deus, que não tem, Santo Deus, provisão alguma. Olha aqueles, Santo Deus e Pai, Senhor, que estão, Senhor, com fome, meu Pai, com sede, Senhor. Deus, em nome de se voltar para ti e que o Senhor venha abençoar. Perdoa os pecados da minha família, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da tua igreja, perdoa os pecados desse município, desta rua, desta nação, desse bairro, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os pecados da tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus, diga aleluia. Você já sabe como fazer, não é? Dizendo aleluia, dizendo glória a Deus, né? Abençoando, né? Sendo abençoado em nome de Cristo Jesus. Olha, o meu muito obrigado aí aos meus irmãos, às minhas irmãs, tá bom? Que está aí, olha, que veio, né? Participar, tá bom? A irmã Meire, né? Pediu para mim falar pro Leonardo ouvir. Aí, Léo, ouve aí, né? Meu muito obrigado ao Leonardo, à irmã Meire. Obrigado a todos os irmãos, né? Que estão aqui, ó. Irmã Marli, irmã Andréia, tá bom? A irmã Leila, o Timóteo, tá bom? Isso, a Mônica, não é? A Bianca, a Graziela também, tá bom, meus irmãos? Que Deus venha abençoar a sua vida, tá? Tatiana, cada irmão, cada irmã. Se porventura a irmã Conceição, ô Tiagão, tá aí também, né, Tiagão? Deus te abençoe, meu querido. Tá bom? Isso, a Denair também, né? Isso, a Marli, também o Lucas, Deus abençoe, tá bom? A Zélia, Deus abençoe cada irmão. Se porventura eu não falei o teu nome, né? Olha, Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus, tá bom? Que sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, estejam as bênçãos do Senhor. Que essa palavra venha surgir com efeito, né? Que você possa ser ouvinte, praticante da palavra de Deus. Vem observar, tá bom? Nós estamos desejosos de nos encontrarmos novamente na casa do Senhor, né? Naquele lugar abençoado. Vamos fazer um culto muito especial quando assim Deus nos permitir retornar, né? Para a sua casa. Mas enquanto isso, que você saiba que o teu lar foi escolhido por Deus para se tornar uma casa onde o Senhor venha glorificar o seu santo e maravilhoso nome. Que onde a planta dos teus pés pisar, seja lugar abençoado. Que você tenha um começo de semana abençoada. Que você possa descansar no Senhor e saber que em todas as adversidades, em toda e qualquer circunstância, Deus está contigo. E maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Deixe-me abençoar a tua vida, a tua família. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Fica com Deus, em nome de Jesus. E nós vamos nos encontrar através do Zap, não é? Mandando mensagem para você. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus, tá bom? Em nome de Cristo. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até a próxima live, né? Quarta-feira. Deus te abençoe.